Cadeia respiratória. Puxa a vinheta, Charles Darwin. Fala galera maravilhosa, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal Biolodúvidas aqui no YouTube, onde toda terça e toda quinta-feira eu disponibilizo aulas de biologia, de qualquer conteúdo da biologia, ok? Hoje eu vou estar aí finalizando respiração celular para o ensino superior. Só que para ficar mais fácil, eu achei melhor fazer assim. Eu vou dizer o que acontece na cadeia respiratória e depois explicar como acontece. Se você souber logo de cara o que acontece, quando eu for explicar como acontece, vai ficar mais fácil ainda. Então, se ligue o que é que acontece na cadeia respiratória. Beleza, entenda o que acontece. Primeiro eu vou explicar o que acontece e depois explicar como acontece essa bagaça. Olha o que acontece. O NADH e o FADH2, eles vão entrar dentro da cadeia respiratória. E o que é que eles vão possibilitar na cadeia respiratória? Eles vão possibilitar o bombeamento de H+. Tanto NADH como FADH2, eles possibilitam o bombeamento de H+. De onde para onde, Patrick? Olha só, aqui é a mitocôndria. Mitocôndria é a organela que faz parte do processo de respiração celular. Mitocôndria. A mitocôndria está aqui. O ciclo de Krebs aconteceu aqui, não foi? Na matriz mitocondrial. Aonde acontece a cadeia respiratória? Acontece na membrana, entre a membrana externa e interna da mitocôndria. Ou seja, acontece aqui, ó, onde eu estou apontando aqui. Espaço membrana externa, espaço membrana interna. Então acontece nessa membrana aqui. O que é que o NADH e o FADH2 fazem? Eles bombeiam íons do espaço da membrana interna para o espaço da membrana externa. Então a função deles é essa. Eles entram dentro da cadeia respiratória e eles possibilitam o bombeamento de hidrogênio entre o espaço da membrana interna para o espaço da membrana externa. Então eles possibilitam esse bombeamento. Por conta da atração de cargas elétricas, que eu vou explicar daqui a pouco, esses hidrogênios que foram bombeados para o espaço externo da membrana interna, eles acabam retornando para dentro da membrana interna, para o espaço membrana interna. Então eles acabam retornando. E é a volta desse hidrogênio aqui que vai acontecer a produção de ATP. Então, olha só. NADH e FADH2, eles têm a capacidade de bombear em H+, do espaço membrana interna para o espaço membrana externa da mitocôndria. Esse H+, ele é bombeado para esse espaço e depois tende a voltar, que daqui a pouco eu vou explicar, por conta da diferença de carga elétrica. E é nesse retorno desse H+, que vai acontecer a produção de ATP. Aí se ligue nesse barato o quanto é foda de massa. Olha só. Um NADH tem a capacidade de bombear 10 H+. Um NADH tem a capacidade de bombear 10 H+. Um FADH2 tem a capacidade de bombear 6H+. Por isso que o NADH, a gente diz que ele é mais energético do que o FADH2. Patrick, quantos ATPs, ou melhor, quantos H+, são necessários para a produção de um ATP? Você fez, eu senti daqui que tu fez a pergunta mais legal para se alguém responder. Olha só. Para a produção de um ATP, eu vou explicar como isso aqui acontece. Para a produção de um ATP, são necessários 4H+. Então, para a produção de um ATP, são necessários 4H+. Então, vamos aqui calcular aqui comigo.
Se um NADH bombeia 10H+, então dessa forma, um NADH, ele vai produzir, ele vai servir, vai ajudar para produzir quantos ATPs? Espera aí, se eu tenho 10, se ele bombeou 10, Patrick me disse que 4 produzem um ATP. Então vamos lá, olha aqui comigo. Se eu tenho 10, 4 utilizou para produzir um ATP, mais 4 para produzir outro ATP e sobrou 2, ou seja, meio ATP. Então, como é que eu digo isso? Eu digo que um NADH tem a capacidade de produzir 2 ATPs e meio, 2,5 ATPs. Com relação ao FADH2, já que ele um NADH2 tem a capacidade de bombear 6H+, então se eu tenho 6H+, e Patrick me disse que para produzir um ATP são necessários 4, então produz o que? 1 ATP, opa, sobrou 2, então 1 ATP e meio. Então para cada FADH2 se produz 1 ATP e meio. Para cada NADH se produz 2 ATPs e meio. Então, o que acontece na cadeia respiratória justamente é isso, é o bombeamento de hidrogênios para a produção de ATPs. 10 hidrogênios são bombeados pelo NADH. 6H+ são bombeados pelo FADH2. Então, basicamente, é isso que acontece. E esses hidrogênios são importantíssimos para o processo de produção de ATP. Ei, mas olha para cá. Tenha calma, eu expliquei o que acontece. O que acontece basicamente é isso. Talvez você esteja me criticando porque eu estou explicando de um jeito muito confuso. Não, é isso que acontece. O bombeamento de hidrogênio é o que possibilita a produção de ATP. É isso que eu quero que você saiba. E eu falei a você que um NADH bombeia 10H+, e um FADH2 bombeia 6. E eu falei para você que um ATP, para acontecer a produção de um ATP, são necessários 4H+. Então é isso que acontece e coloquei o cálculo. Mas agora eu vou explicar para você como acontece. Então, se você já sabe o que acontece, para entender agora como acontece, vai ficar ainda mais fácil e você vai aí, de fato, concretizar esse conhecimento tão especial. Então, bora agora entender como é que acontece esse bombeamento e como é que acontece a produção do ATP. Então, se liga aqui. Beleza, galera? Então eu mostrei para você aí o que acontece na cadeia respiratória. Você viu, né, através de uma forma bem mais arcaica, qual é a função do NADH e a função do FADH2. A sua função praticamente vai ser essa, colaborar para o bombeamento de H+, e esse H+ é o que vai ser importante para a produção de ATP. Mas vamos agora entender como acontece esse processo, beleza? Então olha só, enquanto a glicólise aconteceu no citoplasma, ciclo de Krebs aconteceu na matriz mitocondrial, a cadeia respiratória ela vai acontecer na membrana interna, que separa a parte interna da parte externa. Então, vai acontecer aqui nessa membrana. Essa membrana ela é rica em estruturas que são fundamentais para esse processamento de ATP. Então, basicamente, essa estrutura está dentro da mitocôndria e ela faz o bombeamento de H+, que vai ser importante para a produção do ATP. Note que aqui tem vários nomes, então entender o que é esse aparato é fundamental para compreender a síntese de ATP. Então vamos entender. Esse complexo 1, esse complexo 2, esse complexo 3, esse complexo 4, eles são importantes porque são eles que vão bombear os H+. Daqui a pouco você vai ver eles trabalhando. Então a função deles é a de bombear H+. Só que além deles também tem duas proteínas que vão ajudar no transporte de elétrons do NADH e do FADH2. Esses elétrons são os elétrons que irão estar na condição também de H+, mas são elétrons que vão ajudar no processo de formação de água. Isso porque vai se unir com o oxigênio e vai formar a água, que daqui a pouco você vai ver também como isso acontece. Além dessas proteínas carregadoras, que no caso é a ubiquinona e a citoquinona, também a gente vai encontrar essa estrutura alaranjada
é um carregador de fosfato. Você vai ver o quanto é importante. E essa daqui, que é uma das enzimas mais fabulosas que existe, que é a ATP sintase, que de cara, pelo nome, você entende que é a enzima que vai sintetizar moléculas de ATP. Então vamos entender aqui como acontece a produção de ATP a partir do NAD. Patrick, por que vai existir a partir do NADH? Porque você tem que saber de uma coisa: o processo acontece de duas formas. De uma forma mais energética, a partir do NADH, e de uma forma menos energética, a partir do FADH2. Então, os complexos eles mudam do NADH para o FADH2. Então, vamos entender aqui como acontece a produção de ATP a partir do NADH2. Se liga, viu? Todos aqueles NADH e H+, que foram produzidos lá na glicólise e lá no ciclo de Krebs, se encaminham aqui para a cadeia respiratória. Chegando aqui, eles liberam seus elétrons ricos em energia e retorna a ser o NAD. Para onde é que vai esse elétron? Esses elétrons, ou melhor, eles vão para os complexos para poder chegar lá e reagir com a molécula de oxigênio para poder formar a água. Então, até se chegar onde está o oxigênio, esse elétron ele vai ser carregado pelos complexos para poder chegar onde vai estar esse oxigênio, para poder reagir com a molécula o hidrogênio reagir com a molécula de oxigênio para poder formar a água. Mas o barato não está aí. Por isso que eu estou falando isso assim de uma forma não tão específica. O barato está quando os elétrons eles entram dentro desse complexo, eles permitem o bombeamento de H+. E é isso que eu quero que você entenda. O elétron ele ativa a passagem de H+ por dentro desse complexo. Então, quantos elétrons passam? Ou melhor, quantos H+ passam? 4 moléculas de H+ passam por dentro desse complexo. Ok? Então, eu tenho aqui um bombeamento de 4 H+. Esses elétrons aqui eles vão seguir até chegar no complexo 3. Olha só que não tem complexo 2, tem complexo 1 e complexo 3. Então, a partir do NADH você não vai perceber a existência do complexo 2. E ele vai chegar lá, essa proteína vai carregar esses elétrons, ou melhor, para o complexo 3. Chegando lá vai acontecer a mesma coisa. Ele vai ser novamente transportado através de outra proteína para o último complexo, que é o complexo 4. Esses elétrons aí também permitem a passagem de 4 H+ para o espaço externo da mitocôndria. Então, se foi 4 aqui, mais 4 faz 8. Então, 8 H+ já foram bombeados da parte interna da mitocôndria para a parte externa da mitocôndria. Esses elétrons, eles continuam sendo transportados até chegar no complexo 4. Chegando no complexo 4, ele não vai estar tão energizado. Então, o bombeamento de hidrogênios, ou melhor, o bombeamento de H+, vai ser menor do que o complexo 1 e do que o complexo 3. Então, apenas 2 H+ vão ser bombeados no complexo 4. Então, eu tenho 4 mais 4, 8 mais 2, 10. 10 moléculas de H+ foram bombeadas a partir de uma molécula de NADH. Mas algo fabuloso acontece aqui. A formação da água a partir do oxigênio atmosférico. Os H+, os hidrogênios que carregam esse elétron do NAD, que passou por esses complexos, acaba se unindo aqui com a molécula de água, de oxigênio, ou melhor, diga-se de passagem que esse oxigênio é o que você respira, formando a água. Beleza, Patrick, formou essa água aqui vai permanecer dentro da célula? Permanece. A água é algo fabuloso. O que é que tem de interessante nessa imagem? É você compreender para onde é que vai o oxigênio que você respira, né? Olha que interessante. Quando você respira esse oxigênio, ele vai participar do processo de respiração celular lá na cadeia respiratória, justamente para poder pegar esses elétrons aí do NAD para poder formar a molécula de água. Graças a esse fenômeno aconteceu o bombeamento de H+. É isso que eu quero que você entenda, cara. Pelo amor de Deus, entenda isso. É esse bombeamento de H+, que eu quero que você grave na sua cabeça. Essas passagens de elétrons de um complexo para o outro foram fundamentais para o bombeamento de H+, da matriz para o espaço extramembrana.
o espaço, é porque esse espaço aqui recebe vários nomes e eu acabo me confundindo, mas é espaço intermembranas, que fica aqui localizado na parte externa da mitocôndria. Ok, Patrick, o que é que temos agora? O que temos agora é o retorno desses H+, para a parte interna da mitocôndria. Isso acontece por conta de uma diferença de carga. Aqui fora é positivo, aqui dentro é negativo. Então os H+ tendem a retornar para a matriz mitocondrial. Entretanto, porém, sobretudo, ele pode voltar de duas formas. A primeira forma que ele pode voltar é a seguinte. Olha só, ele vai utilizar aquela proteína transportadora de fosfato. Olha só, que bacana. O H+, quando ele entra, uma molécula de H+, eu estou usando o termo molécula, mas eu acho que está errado, não é molécula, é H+ mesmo. O H+, quando ele entra dentro dessa proteína aqui, ele acaba transportando um fosfato inorgânico. Esse fosfato inorgânico ele se encontra aqui solto, por isso que é um fosfato inorgânico, porque está solto, está disperso aí. E ele acaba entrando junto com esse hidrogênio. E ele entra junto com esse hidrogênio, e assim que ele entra, ele vai encontrar uma molécula de ADP. E lembra, ADP mais fósforo vai formar ATP. Então, essa molécula transportadora de fosfato, ela só possibilita o transporte de fosfato graças à entrada de um H+. Então, um H+ possibilita a entrada do fosfato, que lá, quando entrar, vai encontrar o ADP. Só que ele não vai reagir ainda para formar ATP. Para formar o ATP, 3 H+ vão ter que passar por dentro da ATP sintase. E praticamente, quando esses H+ eles passam por dentro da ATP sintase, ela gira. No que ela gira, acontece a produção de ATP. Então, voltando. Para o fosfato inorgânico entrar dentro da matriz mitocondrial, é necessário um H+. Esse 1H+ é atraído justamente pela diferença de cargas, e quando ele entra, ele carrega o fosfato. O fosfato lá na matriz mitocondrial vai encontrar com o ADP, mas para poder reagir, precisa-se ainda de mais 3 H+, que são bombeados pela ATP sintase. Então eles entram. No que eles entram, acontece a produção de ATP. Então aqui você percebeu que teve quantos H+ envolvidos na produção de um ATP? 1 mais 3, 4 H+. Então qual seria o balanço aí para a formação de um ATP? Então vamos lá. 1 NADH foi necessário para o bombeamento de 10 H+. Será, vamos contar, 4 mais 4, 8, mais 2, 10. Verdade. 4 H+ são necessários para a produção de uma molécula de ATP. Ok. Dessa forma, como são bombeados 10 na H+, quantos ATP são produzidos? 2,5. Por isso que eu coloquei esse valor naquela hora. Ah, Patrick, eu aprendi que era 3 ATPs. Calma que daqui a pouco eu vou explicar o porquê que você aprendeu dessa forma. Aqui é a forma mais certa que existe. Então, 10H+ igual a 2,5 ATPs. 1 NADH é importantíssimo para a produção de 2,5 ATP. Ok? Com relação o FADH2, acontece a mesma coisa. O que vai mudar é apenas a quantidade de ATP que vai ser produzida e a existência do complexo 2 nesse processo. Vai existir o complexo 2, mas o complexo 1 não vai participar. Então a gente tem aquele velho lenga-lenga que eu acabei de falar para vocês. O FADH2 deposita lá seus elétrons, volta a ser o FAD. Esses elétrons vão ser necessários para a produção da água a partir do oxigênio, que vai ser transportado, vai entrar dentro do complexo 3, beleza? Complexo 3 vai possibilitar a passagem, o bombeamento de 4H+. Esse elétron ele vai seguir o processo, vai chegar aqui no complexo 4, vai também possibilitar a passagem de H+, sendo que não vai estar tão energizado, então vai possibilitar o bombeamento apenas de 2H+. Vai haver a produção aqui da água a partir do oxigênio.
Mas note, apenas 4 mais 2, apenas 6 moléculas de H+, foram bombeadas a partir de um Fad H2. Tendem a voltar da mesma forma que eu acabei de explicar. O H+, ele tende a entrar de volta na matriz mitocondrial carregando um fosfato, onde lá vai encontrar o ADP. A síntese de ATP vai acontecer graças à passagem de mais 3 moléculas de H+, que no caso vai dar um total de 4, e vai formar o ATP a partir da enzima ATP sintase, que praticamente gira e acontece o processo de fosforilação. Vamos agora entender aqui o balanço energético. Um FADH2 foi necessário para o bombeamento de 6 moléculas de H+. Eu estou usando o termo molécula porque não tá vindo na cabeça o nome. Não sei se eu chamo de íon ou de molécula, mas enfim, H+. 6 H+. Então, se 4 H+ são necessários para o bombeamento de 1 ATP, então dessa forma, 6 H+ produzem 1,5 ATP. Patrick, eu não entendi essa conta. Meu filho, não foram 6. Se 4 serviu para a produção de 1 ATP, 2 H+ vão servir para a produção de meio ATP, então 1,5 ATP. Dessa forma, um FADH2 tem a capacidade de servir para produzir 1 ATP e meio, 1,5. Enquanto o NAD, um NAD produz, um NADH, ou melhor, produz 2,5, um FADH2 produz 1,5. Então você entendeu aí como acontece a produção de ATP lá na cadeia respiratória. Gente, é lindo, diga se não é lindo, é perfeito de lindo. Entretanto, porém, sobretudo, eu sei o que você deve estar pensando. Quantos ATPs ao todo foram produzidos nesse processo? Então, o que eu quero que você entenda para terminar essa aula é agora a quantidade de ATP que foi produzido, e a gente vai desmistificar aqui algumas informações. Então, bora para o quadro aprender esse negócio, ou melhor, compartilhar com você esse negócio que é muito bacana. Então, se liga aí. Beleza, né? Então, tu viu aí como acontece essa produção de ATP. Então, vamos agora tentar aqui apresentar para você o balanço energético de tudo isso. Então, lembra comigo. Na glicólise foi produzido 2 NADH. A partir do piruvato, que envolve antes um pouco do ciclo de Krebs, então a partir do piruvato até o ciclo de Krebs, foram produzidos 8 NADH e 2 FADH2. Isso eu falo a partir de 2 moléculas de ácido pirúvico. Então, se você perceber, isso aqui foi o que aconteceu. Qual foi o total aqui da jogada? 10 NADH e 2 FADH2. Esse é o total de carregadores de hidrogênio que foram reduzidos. Olha só, é fato que eu já demonstrei para você isso. Um NADH, ele tem a capacidade de produzir 2,5 ATPs. Não foi? Eu demonstrei agora há pouco que um NADH bombeia 10 H+, e 4 H+ produzem 1 ATP. Dessa forma, como um bombeia 10 então vai ser necessário para a produção de 2,5 ATP. Um FADH2 do mesmo jeito, sendo que um pouco menos energético, porque não vai bombear tantos H+, só vai bombear 6, e esses 6 vão ser fundamentais para a produção de 1,5 ATP. Coloquei aqui ATA, beleza? Deixa eu arrumar para poder ficar bonito. ATP, ok. Então, ao todo foram 10, 2. Então, 10 NADH, 2 FADH2. Quantos ATPs foram formados em cima de tudo isso? Vamos ver. Se eu calculo 2,5 vezes 10, dá 25. 1,5 vezes 2, dá 3. Então, um total de 28 moléculas de ATP foram produzidas. Patrick, eu aprendi isso na escola de uma outra forma que deu outro valor. Esse valor aqui, gente, hoje é o valor mais aceito para a respiração celular, o valor mais atual. Entretanto, caro estudante de ensino superior ou amante da biologia, esse valor também varia de célula para célula. O que eu quero que você grave é que
um NAD produz 2,5 ATP e um FADH2 produz 1,5 ATP. Isso porque, gente, nesse processo aqui de respiração celular, apenas em um momento, lá na glicólise, é que você escuta que houve gasto de energia. Gastou energia, gastou um ATP. Mas na verdade, acontece outros gastos de energia que diminui a quantidade de ATP que vai ser produzido. Por exemplo, para transportar a molécula de NAD lá para a cadeia respiratória, isso vai ter que ter investimento de energia. Então não esquece disso, existem processos que investem energia para transportar o NAD. Por exemplo, existem 2 ciclos que transportam o NAD lá do citoplasma, lá para dentro do citoplasma, no caso, para dentro da mitocôndria. Eu tenho o ciclo como é o nome do ciclo? Maria, esqueci. Ciclo malato-aspartato, ou é aspartato-malato, e o ciclo gliceral-fosfato. São os 2 ciclos que carregam H+, para dentro da mitocôndria e empreende aí o gasto de algumas moléculas de H+, o que vai diminuir a quantidade de H+, da cadeia respiratória, então vai comprometer na quantidades de NADH e dessa forma vai comprometer na quantidade de ATP no final da respiração celular. Então, gente, entenda isso. Varia muito do tipo de célula que você vai estar falando. Então, a quantidade de ATP total produzida vai variar do ciclo que a célula utilizou para poder transportar esse NAD e também vai variar da célula. Então, vários fatores aí contribuem para a produção do ATP. Mas, no geral, é isso que eu não quero que você esqueça. Um NADH produz 2,5 ATP, um FADH2 produz 1,5 ATP. Um NADH bombeia 10 hidrogênios, um FADH2 bombeia 6 hidrogênios. Então essas são as informações ideais, onde 4 moléculas de H+, são importantíssimas para a produção de uma molécula de ATP. Esse foi o fantástico motherfucker de legal de respiração celular. Espero que você tenha gostado. Travei um pouco porque alguns nomes, infelizmente, minha gente, não ficam na nossa cabeça. Eu não sei mais do que você também não sabe mais do que a mim. Nós sabemos igual. Aqui eu estou compartilhando conteúdo, beleza? Sou professor de biologia, então esse é o jeito que eu ensino. Espero que você tenha gostado. Não esquece de dar o like, de curtir, de compartilhar, de divulgar o meu trabalho. Beijo, galera. Foi boa e até a próxima.